Oi, pessoal, boa noite. Espero que vocês estejam bem, espero que vocês estejam se cuidando. E para ajudar vocês nesse período de quarentena, né? Como agora a gente está estudando, ou melhor, a gente começou a estudar os conteúdos da segunda unidade, eu acho que vale a pena a gente revisitar algumas coisas da unidade passada. Então, segue um resumão sobre os conteúdos de química do terceiro ano que a gente estudou na unidade passada. A maior parte dessas discussões a gente já teve em sala de aula, mas vale a pena a gente fazer um resumão para poder lembrar de algumas coisas e poder seguir adiante com os estudos, tá? Então, no nosso primeiro bimestre, a gente estuda em química, uma introdução à química orgânica, a gente estuda as propriedades do elemento químico carbono, que é o elemento químico principal na química orgânica. A gente estuda as cadeias carbônicas e suas propriedades, as propriedades dos materiais, e nessa aula a gente também vai estudar um pouquinho dos hidrocarbonetos, que são um grupo especial dentro da química orgânica, tá bom? Então, a química orgânica, né, ela estuda os compostos bases da matéria viva e as suas propriedades, e na química orgânica a gente dá muito foco ao elemento químico carbono, tá? Que ele é representado pela letra C maiúsculo. E a gente vai estudar como é que esse carbono ele se agrupa com outros elementos químicos, o que é que isso provoca, quais as características dessas substâncias e coisas nesse sentido, tá? Então, assim, primeiro que o carbono, né, ele é o elemento base da química orgânica. E o carbono, ele é um elemento químico que geralmente ele precisa estar ligado a outros quatro elementos, tá? E essa propriedade, ela é chamada de tetravalência. Então, para o carbono ele estar estável, ele precisa estar ligado a quatro outros elementos químicos, tá? E dentre os elementos químicos possíveis, ele é mais fácil de estar ligado ao hidrogênio, que a gente representa pela letra H, tá? E quando eu tenho carbonos ligados uns aos outros, eles formam um composto, ou nesse caso, uma estrutura que a gente vai chamar de cadeia carbônica. Então, sempre quando vocês ouvirem esse nome, cadeia carbônica, pensem em um grupo de carbonos formando uma substância, ou então formando um composto, tá? Exemplos. Aqui a gente tem um carbono, e ele está ligado a quatro hidrogênios, tá? Então, assim, ó, essa setinha, ou nesse caso, esse tracinho que tem do carbono para o hidrogênio, elas são as ligações, tá? As ligações químicas. Nesse outro exemplo, a gente tem uma cadeia carbônica, porque eu tenho vários carbonos ligados entre si e também ligados a hidrogênios, tá? Então, vê, por exemplo, esse primeiro carbono, ele está fazendo uma ligação com esse carbono aqui, ó. Então já vai uma. E eu tenho H3, quer dizer que eu tenho 3 moléculas de hidrogênio. Ou seja, esse carbono da ponta que a gente está olhando, ele faz uma ligação para cá e faz mais 3 ligações, cada uma com o hidrogênio desses aqui, tá? Então, essa parte do H3 seria algo parecido com isso aqui, ó. Um carbono ligado a 3 hidrogênios, tá? Então, no momento, a gente vai se preocupar em manter essa característica do carbono. Ele está ligado a outros 4 elementos, tá? A gente tem que respeitar a tetravalência do carbono. E essas cadeias carbônicas, ou seja, esses grupos de carbonos, tá? Eles podem ser representados de várias formas. Eles podem ser representados por um desenho de cadeia mesmo, tá? Então a gente tem o carbono ligado uns aos outros, ligados aos hidrogênios, ou eles podem ter uma representação que a gente chama de palito, que é esse exemplo aqui. Então, assim, na representação de palito, cada ponta e cada quina, tá? Ou seja, cada pico, representa um carbono. Então, ó, nessa ponta aqui eu tenho um carbono,
nessa quina eu tenho um carbono e nessa outra quina eu tenho um carbono também, tá? Na verdade, minha gente, essa molécula ela está representada aqui. Então, essas duas representações são da mesma substância, tá? Só que essa representação, ela é uma representação de cadeia e essa daqui é uma representação de palito. Então, vê, no palito, cada ponta da cadeia e cada quina representa um carbono desse aqui, tá? E assim, o traço que a gente tem representam as ligações. Então, ó, dessa ponta para essa quina, a gente tem apenas um traço. Então, representa que o carbono está ligado a um outro carbono por uma ligação simples, tá? Por um único tracinho. E aqui desse outro lado do mesmo jeito, beleza?